conforme a gente for andando aqui, já disponibilizar o material, vou mandando a aula aqui, tá? Qualquer coisa vocês podem falar aqui no chat. Desde quando eu vou ficar olhando para cá e para cá, que eu tô com 2 monitores, tá bom? Então esse aqui vai ser o que eu vou apresentar para vocês, e esse outro aqui é o que eu fico acompanhando caso a gente precisa fazer alguma interação, tá bom? Vamos lá. Esse Teams novo aqui tá. Apareceu minha tela para vocês aí, gente? Sim? Tá bom. Bom, então vamos lá. Na última aula a gente estava falando sobre... Deixa eu dar um zoom aqui que melhora. A gente começou a falar sobre a orientação a objeto, né? E entramos lá no que é uma classe. Então, vimos aqui a composição. Terminamos a aula aqui falando do que era um diagrama de classes, né? Então, o que compunha efetivamente a estrutura. E aí a gente até estava brincando e falando, né, que confundia um pouco isso com uma coisa do diagrama de entidade e relacionamento, por ter o nome em cima, ter os elementos no meio, tal, que poderiam nos confundir aí quanto a entender o que era uma coisa, o que era outra, confundir. E aí a gente explicou que são totalmente diferentes. Isso não quer dizer que, de repente, uma classe, dentro dos seus atributos, não poderiam, de repente, terminar como dados de uma tabela. Eu disse que pode ser que aconteça, mas isso não é uma regra, né? Então, a gente parou nesse ponto aí. E dentro de um diagrama de classe, obviamente, pelo nome da classe, o atributo e os métodos que a compõem, ou seja, os comportamentos que fazem com que ela... as ações dos comportamentos que ela possui. O que mais? Bom, quando a gente fala de estado e comportamento, que é o que a gente estava tratando em aula, né? Então, estados são as características daquele determinado objeto, daquela classe, né? Então, é o que a caracteriza, que nem numa classe pessoa, nome, endereço, nome da mãe, estado, CPF, assim por diante, e os comportamentos, ou seja, as ações que a pertinente sejam dados a ela. Então, por exemplo, cadastra a pessoa, consulta a pessoa, deleta a pessoa, atualiza a pessoa, mexe nas características dessa pessoa, ou seja, ações. Então a gente vê que os estados, a gente fala que seriam os nossos substantivos e as ações seriam os nossos verbos. Beleza. Dentro dessa coisa, a gente tem a parte de modificador de visibilidade, que é isso aqui que a gente está entrando aqui. Por quê? A gente vai ver lá na frente o encapsulamento, na orientação ao objeto. Dentro dessa coisa do encapsulamento, a gente pode classificar em até 3 níveis de visibilidade. Que é a pública, que lá na UML, que eu lembro que agora vocês não passaram pelo diagrama de classe, né? Mas pelo modificador, pelo símbolo mais, que é o que está caracterizado aqui no meu desenho, não, esse desenho não tem, né? Ele vai me dar a ideia do que? De ele ser público. Por default, uma coisa que a gente não sabe, mas dentro das linguagens de programação, quando eu não coloco os modificadores de visibilidade na hora que eu vou codificar, tanto nos atributos quanto nos métodos, eu não colocar esses caras, eles já por padrão, por default, já são públicos. Tá? Pela convenção, ou até por boas práticas, quando a gente vai programar e a gente vai ver isso, a gente coloca lá, public, tá? Para dar essa notação de que ele é público ali no caso. Privado, que é na UML pelo menos, que é denotado lá na UML pelo sinal de menos. Neste caso, aí já está me dizendo que é caráter privado. Quer dizer isso,
esse método ou esse atributo vai ser enxergado ou acessado somente dentro da classe. Tudo bem? Isso, encapsulamento, exatamente. E temos o protegido, que é a hashtag. Nesse caso, o atributo ou método ele poderia ser acessado apenas nos objetos dessa classe que sejam derivadas por quem? Pela herança, que é um outro item que a gente vai ver dentro das nossas aulas. Tá? Então, só para a gente entender que eu tenho esses 3 modificadores de visibilidade. Tá? Então a gente tem aqui o público, vou até marcar aqui, ó. O privativo ou privado, que a gente vai ver lá que é o private, e o protegido. Então a gente tem esses 3 caras aqui que a gente pode trabalhar. Tá? Bom, mas isso aqui a gente vai ver na íntegra, a gente vai ver codificando esses 3 caras. Tá? A gente vai entender em que momento que eu posso pensar nisso, que eu posso programar isso, quando que eu tenho que ter essa preocupação. Tá bom? Então isso a gente vai fazer. Entrando aqui em domínio e aplicação. Domínio e aplicação. Então a gente vê aqui que o que é isso, né? Bom, um domínio ele é composto pelas entidades, informações, processos relacionados a um determinado contexto. Ponto. O que é isso? É tudo que está envolvendo aquela regra de negócio que eu estou trabalhando. Então a gente fala que aquilo é o nosso domínio. Então, essa aplicação ela pode ser desenvolvida, por exemplo, para automatizar ou tornar factível uma tarefa desse domínio. Então, o que é essa aplicação? É um reflexo, ou essa é uma ação, é um pensamento, é um objetivo que eu vou traçar em cima deste domínio. Então, dentro das nossas aulas, a gente vai usar o exemplo da ideia do domínio bancário. Eu vou usar aqui, que é um dos comuns e faz a gente entender bastante coisa. Então, vamos pensar que dentro desse contexto, desse banco que a gente quer fazer, a gente vai querer desenvolver rotinas do dia a dia dele. Então, o que a gente vai ter lá dentro deste banco? A gente vai ter cliente, a gente vai ter conta, a gente vai ter funcionário. Então, a gente está entendendo que dentro desse domínio, que é o banco, a gente vai fazer aplicações referente a ele e para isso eu vou precisar identificar o que tem dentro desse domínio. Marcão, então isso me lembra um pouco, ou lá dentro da engenharia de software, uma coisa que é sempre muito falada: levantamento de requisitos. Exatamente. Isso nos ajuda muito. E aí eu faço uma observação que eu acho importante aqui no nosso contexto, que isso não é fácil de fazer. Porque vai depender de quê? Do conhecimento das entidades, informações e processos que compõem esse domínio. Então, é efetivamente entender a regra de negócio. Tá? Então, isso sempre é factível dentro de um processo de levantamento de requisitos. Pô, Marcão, mas a orientação objeto está ligada ao levantamento de requisitos total. Porque lembra que na aula a gente falava que a ideia da orientação objeto, até comentei que o bacana é que a orientação objeto sempre tem um viés, um pensamento de entender o mundo real. Então por isso que aí fica mais importante a ideia de pensarmos o levantamento de requisitos já fazendo o quê? Conceito da orientação objeto, tá? Bom, seguindo, tá ruim o quê? O áudio ficou ruim. Tá ruim? Então, não estão me ouvindo? Já melhorou, Marcão. Já tá de boa. Tá bom, vão me avisando. Desculpa, eu vi aqui agora. Tá? Qualquer coisa vocês me falam aí. Então, entrando na ideia de objetos, atributos e métodos. Então, quando a gente está nessa ideia das entidades,
que a gente identifica dentro desse domínio. Então a gente vai... Qual que é a ideia? A gente tem que representá-las dentro de alguma forma. Então, quando a gente fala de uma aplicação orientada a objetos, ela é composta por quem? Objetos. Em geral, um objeto representa a entidade de um domínio. E dentro deste domínio que eu tenho objeto, como que eu faço para identificar esse objeto? Lembra, falamos na aula passada. Se você entender que um objeto vai ter estado e comportamento, dentro deste domínio que a gente está trabalhando, a gente vai entender que ele é um objeto. Tudo bem? Então, é o que basicamente está falando aqui. Ó. Então, vamos lá. Pegar esse exemplo. Ó. Quando um cliente requisita um saque através de um caixa eletrônico do banco, o objeto que representa o caixa eletrônico deve interagir com o objeto que representa quem? A conta do cliente. Então, as tarefas que um objeto pode realizar são seus métodos. E um objeto é composto por atributos e métodos. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho funcionários, vou até aumentar o zoom aqui, ó, depois eu diminuo se for o caso. Olha lá, tem o funcionário Jonas, o Marcelo e o Rafael. Tá vendo? Eles têm os estados e os comportamentos. O que é o estado do funcionário? Nome, código, salário, nesse nosso exemplo. O que é o comportamento? Tira férias, aumenta salário, muda horário. Tudo bem? Então aqui eu estou definindo, ali, ó, tem ali uma classe definida ali, ó, tá vendo? Conta. Pô, Marcão, mas conta é um objeto? Lembra que eu falei? Os objetos podem ser reais ou não. Reais eu quero dizer o quê? Que eu apalpo, que eu consigo pegar. No caso, no nosso conceito, é o objeto sendo abstrato ou não, mas de novo, acho que eu vou até ser chato em falar isso para vocês, né? Objeto é aquilo que tem estado e comportamento. Dentro do nosso contexto, domínio bancário, o nosso objeto conta. Tem estado, tem comportamento? Tem, porque ali eu estou vendo, ó, conta, saldo tanto, número tanto. Então ali tem o quê? Meus dois estados. Tem comportamento? Tem. Deposita, saca e gera extrato. Tá vendo? Substantivo, verbo. Então, olha só. É mais um objeto dentro do nosso domínio bancário. Cliente. Aí cliente é mais factível ainda, né? Olha lá. Cliente Maria, cliente José e cliente João. Dentro da minha classe João, minha classe cliente, eu tenho o nome, eu tenho o código, que são meus status, e eu tenho os comportamentos, muda de endereço e faz empréstimo. Então, aqui fica mais do que provado para nós que, dentro desse domínio bancário, eu tenho o quê? Estado, comportamento, em cima de objetos, que são 3, cliente, conta e funcionário. Tudo bem? Deu para entender? Porque assim, ó, são 3 objetos diferentes, mas que têm a significância da mesma forma. Tá? Então, observações que eu coloquei aqui. Ó. Em geral, não é adequado utilizar o objeto que representa um determinado cliente para representar outro cliente do banco, pois os dados do cliente podem ser diferentes. Para isso, a gente vai ter que usar um objeto dentro do sistema para representar. E aí, é por isso que ele existe. O objeto é como se fosse uma forma de bolo, onde ele vai representar o cliente. Eu não tenho aqui o objeto Maria, o objeto José e o objeto João. Eu tenho o objeto cliente. Aqui eu não tenho o objeto conta da Maria, conta do José e conta do João. Eu tenho o objeto conta. A classe conta. O objeto conta vai virar um objeto, né? E aqui a mesma coisa com funcionário. Então, pensa nisso que eu estou falando. Pensa no objeto como a forma de um bolo. Beleza? Eu já vou trazer esse assunto aqui na sequência. Aqui só está fazendo a observação, dizendo aquilo que eu já disse, né? Que eles não vão representar simplesmente coisas concretas, mas abstratas também.
Mas antes da gente prosseguir, a gente tem alguns padrões de convenção de nomenclatura. Eu acho que em algum momento vocês já devam ter mexido com isso. Se não mexeram, já ouviram falar, né? Por quê? Porque vocês estudam programação, né? Então, isso que a gente vai trazer são boas práticas, mas não quer dizer que se eu não fizesse dessa forma não funcionaria, né? As boas práticas dentro de programação, elas são vistas como o quê? Sinal que a pessoa, o profissional, pelo menos sabe o que está fazendo, ou que ele estudou para aquilo, né? E que ele está inteirado da área, né? Vocês vão entender por que eu estou falando isso. A gente vai ver agora 4 tipos mais comuns de convenções de nomenclatura, para combinar palavras em uma única string. Por que a gente fala assim de convenção? Porque geralmente quando a gente define coisas como atributos e métodos, e até nome de classes, a gente vai ver isso, a gente não dá espaço, né? A gente não dá espaço primeiro porque todas as linguagens vão entender que se você der um nome isolado para alguma coisa, ele pode entender aquilo como uma palavra reservada daquela linguagem. Se ele não entender que aquilo é uma palavra reservada da linguagem, ele quebra. Quebra com o quê? Com um erro. Tá? Então, por isso que esses padrões são boas práticas. Então, a gente tem o primeiro deles, que é o padrão Camel Case, que deve começar com a primeira letra minúscula e a primeira letra de cada nova palavra subsequente maiúscula, né? Então, por exemplo, aqui, ó, esse caso, Marco, mas a primeira está maiúscula. Então, aí vem algumas coisas interessantes que a gente vai ver dentro da orientação objeto. Quando eu uso esse padrão que está aqui, coisas para fazer, idade do amigo, valor final, dentro desse padrão que a gente está falando, a gente usa isso para quê? Para nome de classes. A gente vai usar bastante essas práticas. E quando a gente vai programando, eu vou falar, aqui, ó, padrão Camel Case. Quando a gente vai trabalhar com nomes de métodos e atributos, nós começamos com a letra minúscula. Depois, se eu tiver palavras que vão fazer a junção para completar o sentido, cada elemento dessa nova palavrinha eu coloco em caixa alta para poder juntar. Então aqui. É que aqui eu estou dando como se fosse um nome de classes, por exemplo. Ó, coisas para fazer, idade do amigo, valor final. Quando a gente vai programando, isso vai ficar mais claro. Então esse é o Camel Case, um dos mais conhecidos. Snake Case é conhecido como underscore case, utilizado o tal do underline no lugar do espaço para separar as palavras. Quando ele está em caixa alta, ele é chamado de Screaming Snake Case. Também é um outro padrão, tá bom? O traço ou underline, tá bom? Então aqui, ó. Coisas para fazer, idade do amigo, valor final. É um outro padrão que vocês podem ver código. Você vê isso em linguagens mais antigas, mas é um padrão também utilizado pelo Snake Case, tá? Kebab Case. Utilize seu traço para combinar as palavras. Olha lá. Não, aqui está repetido. Cara, uma imagem zoou aqui. Eu vou ter que trocar essa imagem. Deixa eu anotar aqui do lado. Vou ter que trocar essa imagem aqui. Não é ela, não. Peraí, tá a imagem. Deixa eu trocar o Snake Case. Snake Case é coisas. Não, vai volta agora. Para fazer. Idade, underline, do, underline, amigo. É isso aqui, tá? Eu vou gerar uma imagem bonitinha desse negócio aqui e pôr aqui pra vocês, tá? Anotei aqui. Só pra fazer as notas de aula certinho, tá? Anotei aqui do lado. O kebab. Então, ele utiliza aqui os tracinhos, aí tá certo. Esse cara aqui, tá? Então, veja bem, são coisas que eu utilizo aqui que me servem para usar esses padrões. Marcão, tá dando ruim de novo no áudio aí. Beleza, pera aí.
Pega ele. Oi. Estão me ouvindo? É tipo uma chiadeira, sabe? Uma interferência. Melhorou? Sim, aqui sim. Tá, vou manter essa configuração para que vocês me falam. Melhorou? Top. Tá. Vou manter assim para que vocês me falam. Beleza. Convenções Java, que é para onde a gente vai. Tá? Então, o Java possui o Java Security Coding Guidelines, que é uma documentação disponibilizada aí pela Oracle, baseada aí pelo padrão Java, a especificação da linguagem Java, né? Então, dentro deles lá, eles têm as convenções dele e tal. Então, para dentro aí do Java, mais comuns são as que a gente já usa. Camel Case, para variáveis, atributos e métodos, que foi o que eu falei, né? Pascal Case, para classes. E o Screaming Snake Case, para constantes. A gente vai ver também esse conceito lá. Então, por exemplo, aqui, eu tenho uma classe definida aqui em Java. Olha lá. String, primeiro nome. Tá vendo aqui, ó? Aqui a gente tem aqui um atributo. Olha lá. Idade, autor atual. Final string, que é uma constante. Mensagem padrão. Tá vendo? Então quando eu nomeio, não que eu seja obrigado. De novo, não, mas isso é um padrão. Tá? É uma boa prática. Perfeito? Outro ponto importante para nós aqui. Semântica e sintaxe. Dentro da programação são duas palavras que a gente precisa entender antes de qualquer coisa. Então vamos lá. E acabam se complementando, melhor dizendo até. Então a semântica está relacionada ao significado ou à interpretação de código. Então, o que a gente tem que entender? O objetivo, o propósito, seria o quê? Entender o que eu tenho que fazer. Isso é semântica. Ela garante que o código não apenas vai funcionar de forma correta do ponto de vista assim, não vai dar erro, mas faz sentido do ponto de vista lógico. É eu fazer o que é certo dentro do domínio que eu estou trabalhando. Isso é semântica. Tá? Calcular a média aritmética simples. Tá bom. Então você soma N1, N2, N3, N4 dividido por 2. Semanticamente isso está incorreto. Do ponto de vista de uma sintaxe, pode ser que não. Então eu tenho esse entendimento. Por isso que a gente fala que as duas se complementam. Então, quando eu falo de sintaxe, é escrever corretamente. Então, erros que a gente vê em programação pra caramba. Erro de sintaxe. Quando a gente tem esse erro de sintaxe, o que eu quero dizer com erro de sintaxe? Eu escrevi um comando errado. E aí, o erro de sintaxe não vai permitir que o sistema funcione, ou ele funciona parcialmente até chegar àquela determinada instrução e ele quebra. Tá? Então,
de novo, semântica é ter a ideia de que aquele pensamento que eu estou escrevendo está correto de acordo com o domínio que eu esteja trabalhando, e a sintaxe é fazer com que esse código não quebre por causa de algum erro de escrita, de vocabulário. Tá? Então, isso é importante a gente entender dentro desse contexto, que aí entra na coisa do equilíbrio. Né? Então, entendem por que uma coisa complementa a outra? Exatamente, a falta de um ponto e vírgula vai te zoar, vai te quebrar com um erro de síntese, porque não vai deixar você... mas o ponto e vírgula não é um comando, mas ela faz parte da sintaxe do comando. Tá? A sintaxe é a forma como eu escrevo e determinado comando. Então a gente tem que entender isso, tá? E aqui eu até coloquei aqui nesse último parágrafo no 7.3, que está dentro do equilíbrio, né? Que o verdadeiro poder da programação vai residir no quê? Na capacidade que a gente tem de fazer com que ideias complexas, difíceis, fiquem o quê? Claras e concisas. Em programação, se você entender, se você olhar código, você vai ver que é um emaranhado dessas coisas. Tá? Então fica até meio engraçado isso, mas é uma verdade. Tá? E como que a gente faz para melhorar isso? A gente melhora isso compreendendo o problema. E aí é aquela coisa que a gente fala, né? E aí vocês vão entrar agora no quinto com a ideia do TG de vocês, ou que vocês estejam desenvolvendo a ideia do TG de vocês. Isso aqui é bem importante. Antes de começar a escrever qualquer porcaria que a gente vai escrever, código, a gente tem que certificar de entender completamente o problema que está tentando se resolver. Isso vai te ajudar na semântica? Pô, não tenha dúvida, acabamos de ver isso aqui anteriormente. Entendeu? Então, a gente tem que entender isso. A escolha da linguagem adequada. Então, cada linguagem de programação tem as suas próprias nuances, as suas próprias características. E pode ser que a semântica e a sintaxe difira de uma para a outra. Esse encaixar que eu falo, né? Então você tem que escolher uma linguagem que melhor se alinhe com os requisitos do seu projeto, com a própria compreensão da sua parte. Então não é toda linguagem que vai atender uma determinada solução. Tá? Então, por exemplo, você quer fazer um sistema web, mas você quer usar uma linguagem que não dá suporte web, por exemplo. Como que você vai fazer isso? Você não consegue. Tá? É esse tipo de coisa que a gente está falando. A prática regular. Não tem como aprender programação sem praticar. Não tem como. Não tem como. Às vezes eu fico até pensando nisso. Será que tem alguma forma? Tal? Não tem. É essa daqui. Praticando. Fazendo, errando, acertando, corrigindo. Tá? E outro ponto que é interessante. Revisar e refatorar. Né? A gente fala, eu gosto de pegar códigos às vezes que a gente faz, ou que eu faço, até como eu dou bastante aula, né? Geralmente os códigos que a gente dá de uma disciplina para outra, principalmente quando a gente está trabalhando muito com projeto prático, eu às vezes até mudo o código que eu fiz um semestre, realmente, mesmo dando a mesma disciplina, ou tendo o mesmo conceito, as mesmas ideias, às vezes eu mudo. Por quê? Você está refatorando, você está melhorando, você fala, poxa, isso aqui eu expliquei de tal forma, mas, putz, acho que assim fica melhor, aquela coisa toda, e isso acontece. Então, o código que tu faz hoje, se você olhar daqui, sei lá, um mês, e tu for olhar, você vai mudar alguma coisa. É engraçado isso, né? Então ele te ajuda a melhorar. Porque você fala, pô, isso aqui eu fiz dessa forma, vou melhorar para ficar desta outra forma,
e assim por diante, tá? Então isso é bem notório, inclusive. Então pensando para a gente fechar esse assunto, então aqui a gente está vendo que esses dois elementos, que é a sintaxe e a semântica que a gente está vendo, elas são de suma importância dentro do processo de programação. Se vocês nunca pensaram nisso, pensem a partir de agora, tá? Então, primeiro, antes de qualquer coisa, entender ter a semântica, compreender o problema, fazer com que as coisas aconteçam de forma clara, objetiva, concisa, é top. Entender o vocabulário da linguagem de programação que você está trabalhando também é fundamental, tá? Por mais que isso possa parecer bobo, mas é importantíssimo. Aqui, eu coloquei um histórico da linguagem Java, né, tal. Isso aqui é mais conhecido que andar para trás, né? Então, mas assim, eu vou passar, mas depois aqui nas notas de aula, vocês ficam à vontade aí para poder ler, tá bom? Eu não vou ficar olhando isso aqui, senão a gente vai ficar... Eles vão dormir aí, eu também aqui. Daqui a pouco vou começar a abrir a boca aqui, tá? Mas o ponto do Java é que é uma linguagem orientada a objetos, multiplataforma e que tem sua execução em muitos lugares do mundo. E aí eu falo componentes, um monte de coisa. Deixa eu ver se eu acho um negócio para mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver se tá aqui. Deixa eu achar bonitinho, que aí eu mostro pra vocês bonitinho. Deixa eu ver achar aqui. Deixa eu ver. Eu tava vendo esses dias. Calma aí, galera. Só. Eu achei aqui. Deixa eu... Todo ano sai um ranking das linguagens de programação mais utilizadas. É legal a gente olhar isso, né? E aqui eu achei de 2026. Achei aqui, deixa eu só puxar aqui para vocês. A gente tem um índice TIOB, que é um termômetro que a gente tem das linguagens de programação. Né? E olha só como que está isso aqui. Ó. Deixa eu puxar para cá. Porque aqui é um, né? 2001 e 2026, né? Olha só. 2001, quando eu estava aprendendo essa porcaria na faculdade, olha lá, Java 24.2, hoje ela está com 8.1. Olha lá o Python lá com 21.8, tá vendo? Fevereiro desse ano, tá? Olha o C, tá vendo? Tem uma queda, mas ele está ali sempre, ó. C++, Java, C Sharp, o Perl e o PHP. PHP nem mais aparece aqui, tá vendo? Em popularidade. Por que a gente está falando que não, Python? Por que o Python tá lá, né? O Python hoje, pela questão de dados, inteligência artificial, ele teve uma ascensão, né? E ela está em primeiro. Mas ó, vamos olhar ali, ó, C, C++, Java, tá vendo? Eles estão ali na pegada. Tá vendo? Então o que a gente quer dizer com isso? Que essas linguagens, por mais que Java era popular lá no começo dos anos 2000, mas ela tá ali, ó. É como se a gente falasse assim, automatização também, Alex. Isso, muito bom. Isso aí, exatamente. Mas pensa assim, ó. C, C++ e Java são linguagens bases. Mães. Então, ela sempre vai estar ali na... E eu estou falando coisa de 25 anos, tá vendo?
elas sempre vão estar ali. Por quê? Porque elas pegam muito fortemente na parte fundamental, de fundamentos, e pegando a ideia do Java, de orientação a objeto. Ah, mas eu não tenho orientação a objeto em Python? Tem. Mas ela não é tão forte, forte eu quero dizer, em definição, em essencialidade, como essas linguagens, como o Java, por exemplo. Tá? Então é mais para trazer isso aqui para vocês. Pô, ainda está aqui, ó. PHPzão estava aqui, ó. Ele não está aqui mais. Mas isso também, a gente tem que tomar um cuidado quando a gente analisa isso aqui, gente. Por quê? Não quer dizer que o PHP morreu. A gente está falando em popularidade. Tá? Então o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte. Eu estou me baseando, eu estou tendo base de conceito, de conhecimento, aquela coisa toda, porém, eu tenho as linguagens da crista da onda, e aí eu que desenvolvo há um pouco mais de 30 anos, né, é muito isso mesmo. Eu tenho aquelas linguagens que sempre vão permanecer ali na base e vão aparecer as novas. E vai ter a galera que vai para o modismo, ou modismo quer dizer o seguinte, as linguagens estão mais acentuadas, porque é uma questão de mercado, de aquecimento, não tem para onde correr. É aí onde entra aquela ideia. Vocês têm que ser o quê? Programadores, desenvolvedores. Terem a capacidade de desenvolver em qualquer linguagem. Porque na hora que tiver a crista da onda Python, você vai para Python. Na hora que tiver a crista da onda PHP, você vai para PHP. Java, C Sharp, vai. Ruby, vai embora. Entendem isso? Então a gente usa isso como ferramentas. E aí quando a gente olha isso como ponto de estrutura, isso é muito bom. Se eu estudo e olho linguagem de estrutura. Por quê? Isso me fundamenta conceitos que me faz ir para qualquer linguagem. Pô, Marcão, então seria interessante eu fazer de repente um cursinho de C? Eu acho super positivo. Por quê? Porque você está trabalhando fundamento. E fundamento te dá ferramenta para você programar em qualquer linguagem. Tá? Bom, voltando ao Java. Multiplataforma. Então, isso é uma das coisas que é legal para ela, porque ela é uma linguagem que eu rodo em qualquer lugar. Orientada a objeto. Por via de fato, por isso que a gente está usando aqui na nossa aula. E quem foi o criado? Pelo James Gosling, esse tiozão aí, né? Eu não sei se você conhece, vocês sabem, mas vamos falar de Java. Java é uma das linguagens mais conhecidas no mundo, aquela coisa toda, e ela tem uma comunidade muito forte no mundo inteiro. Ela tem uma denominação dentro dela, não sei se vocês já ouviram falar isso, que são os Java Champions, né? Java Champions são pessoas que evangelizam a tecnologia Java no mundo e que tem essa titulação de nível mundial. Né? Então, quando você vê no currículo um cara que é Java Champion, além de ser um cara que manja muito de Java, são pessoas que disseminam, evangelizam, falam muito da tecnologia dentro da comunidade. E o mais legal disso é que são pessoas totalmente acessíveis, são pessoas que falam da tecnologia de forma muito engajada, né? E brasileiros que têm essa coisa de Java Champion, nós temos vários brasileiros, né? Então, só para vocês verem aqui, ó. Brasileiros. Deixa eu só ver se eu acho aqui para mostrar para vocês alguns. Deixa eu ver se eu acho uma imagem. E eu tenho o prazer de conhecer alguns. Né? Eu tenho o prazer de conhecer alguns. Tá meio gênero, né? Deixa eu ver aqui se eu acho Java Champions brasileiros. Deixa eu ver se tem alguma página que fala isso. Tem, eu acho que tem.
eu ver se dá pra fazer um filtro pro brasileiro aqui. Acho que não dá, né? Ó, aqui são os Java Champions no mundo inteiro. Que hoje deve estar, eu não sei para contar, mas deve estar na, deixa eu, sei lá para baixo. Até onde eu sabia tinha uns 300 e pouco. Eu tenho uns 422 Java Champions no mundo. Ó, mexicano, americano, turco, ó, o Edson Yanaga. Esse eu não conheço pessoalmente, mas ele é brasileiro. Deixa eu pôr aqui, Brasil. Só vocês, ó. Pelas contas temos 25, ó. Fernando Anselmo, Fernando Babadopoulos. Esse rapaz, ele trabalhava na Netflix. Uma vez ele veio fazer uma palestra pra gente aqui na ETEC. Falar de como que funcionava, logo que a Netflix estourou mesmo, como que ela se comporta por dentro. Ele falou bastante de bancos não relacionais com a gente, foi muito legal. Bruno Borges, não conheço. Magno Cavalcante, não. Flávia Coelho. Daniel de Oliveira. Felipe Gaúcho. Rodrigo Graciano. Loiane Groner. Edgar Ignatovic, para ver se eu não conheço. Eu quero ver se eu chego no... Ó, Elder Moraes, esse eu conheço. O que mais aqui? Deixa eu ver se eu acho. Leonardo de Moura, Otávio Santana, também conheço. Tem materiais muito bons. Quando eu falo que eu conheço, não pessoalmente por enquanto. Esses aí são pessoas que eu acompanho que têm materiais muito bons, que se vocês quiserem acompanhar esses caras, são muito acessíveis, canais no YouTube, eles têm muito Twitter, tem alguns que têm Instagram, tem alguns que têm LinkedIn, muito forte também, tá? São pessoas que seriam interessantes vocês acompanharem. Yara Senger e Vinícius Senger, esses dois aqui. A Yara é uma das pessoas que toma conta de um dos maiores eventos de desenvolvedores do país, que é o TDC. E ela tinha a escola aqui em São Paulo, que era uma escola famosa de formadores na nossa área, que agora me fugiu o nome. Ela fechou a escola. Quem mais? Bruno Souza, esse aqui é o Java Man brasileiro, um dos Java Champions mais famosos dentro da comunidade Java do mundo, né? E ele que trouxe, ele é um amigo pessoal que eu tenho o prazer de ter ele como amigo, me ajuda bastante, já me ajudou muito aluno a procurar achar emprego. A gente tem muito aluno que trabalha hoje, inclusive com Java, graças a esse cara, é um cara fantástico. Poxa, cadê o Isidro, gente? Não, você tá brincando que não tá o Isidro aqui. Ia chegar no Isidro. Meu, o Isidro não tá aqui. Vou falar pra eu zoar ele. Ah, Francisco Isidro tá aqui, pelo amor de Deus. Esse aqui é... Deixa eu até mostrar ele pra vocês aqui, porque ele é fantástico, esse cara. Esse professor aqui, ó. Ele é pós-doutor na nossa área. Ele é professor na Universidade Federal do ABC. E agora ele trabalha... Ele saiu da universidade pública e agora ele só trabalha em... Ele tá muito forte dentro de inteligência artificial. Tá? Ele tem um canal dele, o professor Isidro. Ele é um professor... Quem quiser acompanhar o canal dele, galera, para quem estiver atrás de conceitos, tal, de estrutura de dados, de compiladores, mas nessa área assim, que para nós programadores é importante muito conhecer, coloco, Yasmin. Dá uma olhada nesses caras, gente. São caras referências. E aí, não é porque eu não tô falando, você tá puxando o saco dos caras. Tô mesmo. Tô porque os caras são bons. São bons, saco. A gente tem que ser assim, tem que pagar pau pra quem merece, né? Que a gente pague. São caras referências dentro da área. Mas não só em Java. Em carreira. O Bruno ele faz um trabalho muito forte em carreira de desenvolvedor. Ele é um cara que mentora muita gente. Ele faz mentorias com muita gente. E para se tornar um Java Champion, por isso que o James Gosling aqui, ele me startou isso. Como que um Java Champion é escolhido? Parece um conclave mesmo.
Eles pegam, levam para essa comissão, esse conclave, o nome daquelas pessoas, e esse conclave define se aquele cara merece ser um Java Champion. E esse cara vota. James Gosling. E o mais engraçado é que é tipo um conclave mesmo. Eles têm as pessoas. Se uma delas disser que aquele cara não pode ser um Java Champion, ele não é. Parece uma seita. Entendeu? Então, assim, é como se fosse um conclave mesmo. Então, é muito legal, cara. Então, assim, eu pus aí o link. Então, é legal. Então, assim, minha nova meta de vida, então. É muito legal, muito legal. Eu conheço gente que trabalha com Java. Pô, tem o Max Arruda, tem o Gabriel Silva. Meu, tem caras que disseminam a tecnologia Java hoje. O Gabriel Silva foi meu aluno, cara. E hoje ele é truta desses caras, tudo como eu sou. Né? Então, sou muito próximo do Isidro, muito próximo do Bruno. Tem um outro Java Champion que está aqui, que é o Rafael Del Negro, que também não estava nessa lista. Não sei se essa lista... eu não devo ter procurado direito. Mas tem o Rafael Del Negro também, que é um outro Java Champion, que já deu palestra pra gente na ETEC lá. Então, assim, são caras referências dentro da área, tá? Então, é legal seguir esses caras. Quem puder, faça isso que, putz, eu acho top pra caramba, tá? Então, aí depois vocês leem essa parte histórica aqui, aí eu acabo me empolgando, aí eu fico falando um monte de coisa aqui. Bom, onde que eu uso o Java? Aplicativos móveis, aplicação web, empresa, jogos, aí a gente até brinca, né, que é o Minecraft, né, que é o mais conhecido. Aplicativos de internet das coisas. Então, ou seja, cara, dá para se usar em tudo, né? Então, assim, não é pouca porcaria a linguagem. Bom, e aí como que funciona o Java, né? Vou pegar esse desenho como exemplo. Olha que legal. O Java é bacana e aí leva a questão dele ser multiplataforma. Porque imagina aqui, ó, a gente está aqui na base aqui, ó, a gente está vendo o sistema operacional. Mas por detrás eu tenho o quê? Uma seção de coisas que acontecem para que o sistema operacional enxergue esse programa rodando. Então, eu tenho fonte Java, API feita em Java, aquela coisa toda. Eu tenho o compilador que vai transformar isso nos bytecodes, nos pontos class, que aí a máquina virtual Java vai pegar esses bytecodes, os pontos class que foram compilados de acordo com o que a gente escreveu. E aí a JVM fala assim, pô, que SO que tá rodando? Putz, aqui eu tô no Mac. Então eu tô no Mac OS. Então beleza. Então ele compila esse cara, ele já está compilado, mas vamos dizer assim, ele transforma esse código de uma forma, esse ponto class, que o macOS enxergue. Ah, eu estou com Linux. Vou fazer com que o Linux enxergue. Eu estou com Windows, eu vou fazer com o Windows funcione. Então, ou seja, essa é a grande jogada. A JVM. Né? Então, o que sempre tornou o Java, além disso tudo que a gente está falando, da qualidade da linguagem, da verbosidade dela, que torna ela uma linguagem que eu tenho que programar direito para que as coisas aconteçam direito, desde os princípios de programação básica, como até a orientação a objeto, mas ela também se preocupa em estar versionada para outros sistemas operacionais, que a torna multiplataforma. Então isso é muito forte dentro dela. Né? E aí é que a galera sempre fala, pô, por isso que Java é Java. Né? Então quer dizer, o que a gente codar, em qual linguagem, qualquer linguagem que a gente codar, ele vai me dar o resultado de acordo com o SO que eu estou trabalhando. Tá bom? Mas aí a gente vai falar de classes em Java. A gente viu que classe é genérica. Agora a gente vai tentar especificar e falar de uma classe em Java, classes em Java, mas que vai ter atenuante do nosso conceito que a gente já viu. Tá? Então, a gente só vai agora pegar aquela definição que a gente já tinha conversado e vamos aplicar para dentro de uma
linguagem específica, que no caso nosso aqui vai ser Java. E usando, por convenção, os nomes das classes, Pascal Case e Camel Case, como a gente viu lá atrás, tá bom? Então, por exemplo, aqui, ó, exemplo bem simples. Public Class conta. Olha lá, caixa alta no C. Dentro dela é uma classe que eu só estou definindo ainda atributos. Eu não estou ainda colocando os métodos ainda, tá? Olha lá, saldo, limite e número. E a tipagem por fora. Ponto. É assim que eu defino. Tá? Do ponto de vista inicialmente falando. Só para a gente poder dar um kickoff. Tá? Aí a gente vai criar o objeto. O que é a ideia da criação de um objeto dentro de uma linguagem ou dentro de um software, dentro de um sistema? É alocá-los em memória RAM. Aqui, ó. Então, lembra da forma de bolo que eu falei lá atrás? Ah, a classe lá é meio que uma forma de bolo. A forma de bolo serve para você fazer bolo de laranja, bolo de morango, bolo de fubá, bolo do raio que o parta, sei lá. A forma é a mesma. Na orientação objeto, quando a gente fala isso, quer dizer que eu tenho um objeto cliente. Dentro desse objeto cliente eu posso ter o Marcos, eu posso ter a Vanessa, posso ter o Vitão, posso ter o Arthur, posso ter a Jéssica, posso ter a Yasmin, eu estou vendo os nomes que estão aqui para mim. Eu posso ter essa galera. Tá vendo? Cada um seria um desses sabores de bolo, mas pertencentes à mesma forma. Porque todos nós somos clientes. Ah, então quer dizer que cada um é cada um, mas seguindo este padrão deste objeto. É isso? É exatamente isso. E para que a gente faça o Marcão, a Vanessa, o Vitão, o Arthur, o Bruno, o Gabriel, o Nico, o João existir, a gente tem que fazer o quê? Alocar esses caras em memória RAM. E aí, quando eu faço isso, eu estou fazendo um processo que chamamos de instanciamento. Está criando uma instância do objeto em memória RAM. Tá? Que é gerenciado por quê? Pela memória virtual aí da nossa máquina. Tá? Que é quem que gera isso? A JVM do Java, tá vendo? Então ela não é simplesmente fazer aquele... Ela faz toda uma gestão, porque é uma máquina virtual. Tá? Então, como que eu faço essa alocação em memória? Através do new. Através desse cara aqui, ó. Esse cara que é responsável pela criação do objeto em memória. Então, por exemplo, aqui, ó. Eu tenho uma classe conta. Eu vou codar um pouco aqui, só para... Deixa eu pegar meu NetBeans que ele tem em algum lugar. É bom aqui que vocês já vão ver. Deixa eu só minimizar aqui a tela. Deixa eu fazer uma gambia aqui, galera. Deixa eu só dividir a minha tela em dois aqui, que aí eu acho que fica melhor. Deixa eu só diminuir o percentual aqui de zoom, para ficar legal. Deixa eu diminuir um pouco mais. Aí. Catar meu NetBeans e jogar para cá. Deixa eu criar um projetinho novo. Aí vocês vão até ver como a gente cria aqui. A gente vai sempre trabalhar com o Java Env aqui, que é o mais convencional, mas é mais para a gente poder... Exemplo, aula. Tá vendo? Usando o padrão Pascal Case aqui, ó. Até para a criação do projeto, tá vendo? Exemplo, aula. Vou dar um finish aqui. Beleza? Vou tirar os comentários aqui. Que é bacana. Aqui. Isso aqui tá lá nas notas de aula, mas como eu já abri, só vou mostrar para vocês. Eu criei uma classe main, que é uma Java Main Class, que é uma classe que tem um método main. Tá vendo ali, ó? Void main. O que é o método main? É o
Putz, isso é linguagem. Tudo que é linguagem, a gente sabe o que é o main. É o start. Quando você clica no playzão lá, no play aqui, ó, ele vai buscar quem? Esse método main. Por padrão, é por onde se inicia o processo, tudo bem? Mas antes disso, antes de eu bater nesse método main aqui, ó, a gente criou conta, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dentro do meu pacote, dentro do Java a gente trabalha com pacotes. O que é pacote? Pacote nada mais é do que uma pasta que eu delimito por um determinado assunto e coloco arquivos lá dentro. Beleza? Então o que eu coloco ali? Todos os arquivos que vão ter referência àquele pacote. Então, que eu coloquei exemplo aula, eu vou pegar alguns exemplos que eu for executar, vou colocar aqui dentro. E aqui eu vou criar uma Java Class, que eu vou chamar de conta. Beleza? Para seguir o exemplo aqui, ó, e vou dar um finish. Aqui no nosso amigo Java, ó, no arquivo dele, eu tenho que dizer aqui, ó, que pacote que ele pertence. Olha lá, exemplo aula. Tanto que se eu colocar aqui, ó a sintaxe indo pro saco aqui, ó. Tá vendo? Por quê? Ele é sensitive. O meu pacote, exemplo aula, com A minúsculo. Então tem que ser igual. Isso aqui é a pasta. Beleza. Olha lá, class conta. Então o que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu estou criando quem? Ó? Os atributos double, que é o tipo de dado real, saldo. Outra coisa, quando você estiver codificando, eu vou passar uma ideia do NetBeans. Cara, ficar dando esses erros, relaxa. Ai meu Deus do céu, tá dando erro. Calma. O que eu gosto de fazer? Vai digitando. Depois, você volta para trás e começa a investigar o que está acontecendo. Ele te canta o erro às vezes, né? Sempre, quer dizer, não às vezes. Olha lá. Eu estou esperando o quê? Um ponto e vírgula. Ah, legal. Não se preocupa com isso, pelo amor de Deus, hein? Senão vocês vão ficar doidos. Double. Olha lá, porque eu vou digitando e ele vai enchendo meu saco. Ó. Limite. E int número da conta. Tudo bem? Olha lá. Deixa eu tirar aqui, que esse aqui é uma outra aula que eu estava dando no Senac. Então o que eu fiz? Eu criei a minha classe conta e dentro dela eu tenho meus atributos iniciais. Aí aqui, a gente está falando da criação de objetos. Então a gente vai entender que a gente vai transformar a conta em algo dentro do nosso sistema. E aí o que a gente vai fazer aqui? Eu vou pegar o exemplo aula, que já foi criado, mas pensa assim, ó, é exemplo aula, porém é a mesma coisa aqui, ó, testa conta, tá? Só para vocês entenderem. Dentro do meu método main, aí eu vou fazer a criação através de quem? Do new. New, quem? Conta. Tá. Ó lá. Esse comando que eu estou dando, ele está fazendo o quê? Criando em memória a forminha de bolo. Isso aqui. Bom, beleza, Marcão, mas eu estou vendo que tem uma amarela enchendo o saco aí. Né? Olha lá, ele está falando que a nova instância foi ignorada. E aí eu já vou explicar o porquê. Se eu clicar no play, isso aqui é um alerta. Não quer dizer que o sistema não vai rodar. Ele vai funcionar, mas ele me deu um alerta. Se eu vier aqui no play, aqui, ó, Run Project, exemplo, aula. Olha lá, buildou. Deixa eu pôr para baixo aqui, ó. Ele buildou com sucesso. Rodou. Só que, pô, Marcão, beleza, rodou. Mas o que aconteceu? Aos olhos nossos, nada. Tanto que ele tá vendo, só deu lá, buildou, né? Mas, em memória, ele catou esse new conta e jogou essa forma em memória. Tá lá. Pô, Marcão, mas e aí? O que eu faço agora? Calma. Eu só quero que a gente entenda nesse momento que eu criei um objeto do tipo conta. E que ele está em memória. É claro isso até aqui? Ah, então é só pôr em memória? É, só pôr em memória. Aí entra o conceito de referência. A referência
é o quê? É o que eu tenho que pegar esse objeto e dizer para ele quem ele é. Então, olha esse ponto aqui. Ó. A referência é a única, de um objeto, é a única forma que eu tenho para acessar quem? O que está lá dentro. O que é lá dentro? Eu acessar saldo, limite e número. Ah, Marcão, então do jeito que você colocou aí, peão, eu não estou conseguindo acessar nada. Nada. Está na memória, mas eu não consigo ir lá acessar ainda esse cara. Para isso, a gente usa a referência. Então aqui até usa a brincadeira do controle da TV. Eu tenho o objeto TV. Para eu acessar ele, eu preciso ter a referência, que é quem? Controle remoto. É o que a gente vai fazer aqui em Java. Olha lá o que eu vou fazer aqui agora. Ó. Eu vou dizer aqui a conta. E aí eu vou dar um nome para essa referência, que eu vou dar como referência. Para ficar claro. Igual a new conta. Quando eu faço isso, eu estou querendo dizer o seguinte. Referência não. Referência. Referência não. Peraí. Eu estou dizendo que esta forma vai ser guardada dentro de referência para guardar na memória. Marcam esse conta que está aqui. Ó. É essa referência que eu estou fazendo aqui. Ó. É esse cara. Agora sim, na hora que eu executar, ele builda, mas eu não vi nada. Porém, eu consigo acessar. Olha lá, quer ver? Vou mostrar para vocês. Ó. Se eu pegar aqui, qual foi o nome da referência que eu dei? Referência. Vamos mudar esse nome para não ficar estranho. Eu vou pôr acesso, só para dizer que é diferente. O que ele vai fazer? Ele vai catar lá na memória RAM, vai pegar essa forma, vai guardar lá no espaço de memória e vai dizer, ó, esse espaço se chama acesso. Ah, legal. É que nem a tua casa. Onde o Marcos mora. Eles vão me colocar geograficamente onde eu moro, só que vai me identificar pelo meu endereço, pelo meu CEP. Pronto. Aquilo ali seria o CEP. Tanto que, quando eu colocar aqui acesso, ponto, olha os caras que aparecem ali, ó. Limite, número e saldo. Agora estou referenciando, eu consigo acessar esse cara. Quer ver que isso é verdade? Ó, limite, número e saldo, beleza? Apaguei. Vou aqui em conta. Eu vou comentar o número, para ele não aparecer mais, beleza? Vou voltar aqui, ó. Acesso, ponto. Cadê o número? Entenderam a referência? Acabei de fazer isso. Então, olha só a importância da referência dentro da orientação objeto. Putz, então você pôs em memória, deu um nome para você poder acessar esse cara. É exatamente isso que a gente acabou de fazer. Tanto que se eu voltar esse cara aqui, ó. Olha só que interessante. Volto para cá. Olha o número lá de novo. E se você acrescentar, Marcos? Sei lá, vou pôr aqui. Sei lá, 20. Então vou pôr double. Valor A, sei lá, estou inventando aqui. Estou com a criatividade lá embaixo. Valor A. Inventei um cara. Olha lá, valor A. Tudo bem? Então eu estou trabalhando com quem? Com essa referência. Beleza? Deu para entender isso? A gente já viu diversos conceitos aqui, tá? Diversos mesmo, de verdade. De forma bem orgânica, bem tranquila, para a gente entender como isso funciona. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer a ideia de quê? De manipulação ou manipulando os atributos. Que é o quê? É efetivamente dar valores para eles. Tá, eu vou 5 minutos, beleza? Liberar vocês por recreio também. Manipulando atributos. Só terminar esse assunto aqui. Ó.
Quando a gente fala de manipular atributo, é tanto o acesso quanto a alteração dele. É claro isso? Então, pegando aqui a ideia dessa... Aqui tem uma explicação e eu estou fazendo uma parte aqui do lado, tá? Só para a gente fazer ao vivo. Como que a gente faz isso? É muito simples, cara. Ó, aqui eu fiz a instância e agora eu vou fazer o quê? Manipular. Pô, então eu vou pegar aqui o acesso e vou dizer lá que o número é igual a... Olha só que bacana. Eu estou fazendo uma atribuição a ele. Eu vou pegar esse mesmo cara e vou pegar aqui e vou colocar o limite. E vou dizer que o limite que é igual a R$ 125,55. E vou pegar aqui, vou pegar os dados que eu tenho, tá? Acesso ponto, eu peguei número, peguei limite, saldo. Saldo igual, nosso saldinho aqui, vamos pôr um dinheirinho, né? Aqui a gente pode brincar, né? Olha lá, 36.589,36. E o outro aqui, valor, acesso ponto, valor A, que eu não sei o que é, só pra gente brincar. Vou pôr menos 9.876,32. Sei lá, inventei aqui, tá? Número negativo. É número, gente. É número. Então o que eu acabei de fazer aqui? Se eu der o play, buildou, não aconteceu nada. Porém, nada do ponto de vista de enxergarmos. Mas, vamos olhar para a memória do computador. Se a gente pudesse abrir a memória RAM do computador e olhar lá dentro. Eu vou ver lá que eu vou ter posições, dentro dela vai ter a posição que vai ter o número, vai ter o acesso, dentro dele vai ter uma referência que é o número, e lá dentro dele vai ter o 1. Vai ter o acesso, o limite 125,55, o saldo 36.589,36 e o valor A, que é igual a menos 9.876,32. Isso está em memória, está dentro da memória da minha máquina aqui, nesse momento. Legal. Mas eu quero ver esse cara. E aí é o que eu falo, modificar e acessar. O que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um famoso, né? System.out. Aí é quando o pessoal começa a xingar o Java. Print ln quem? Acesso ponto. Vou pôr número. O que esse cara faz? Ele vai colocar aqui no terminal um resultado para nós. Ó. 1. Então o que eu fiz? Coloquei o objeto em memória, acessei ele, fiz uma atribuição em memória, fui lá, consultei essa memória com você então. Tudo bem? Luiz, você quer falar? Professor, posso tirar uma dúvida, só para ver se eu estou conseguindo entender? Pode, claro, por favor. O senhor criou aí uma classe, e aí depois criou um objeto e definiu métodos para esse objeto, seria isso? Não, eu não fiz métodos ainda. Aqui, ó, vamos lá na classe, conta que é a nossa forma. Aqui, ok, eu só tenho quem? Atributos. São as características da conta, que é saldo, limite, número e o valor lá que eu criei. Métodos a gente não viu ainda, mas métodos vai ficar aqui embaixo. Ainda não, isso aqui é só atributos. ok. Tá bom? Só o que está caracterizando esse cara ainda. Não entramos em métodos ainda. Beleza? Porque a gente não fez nenhuma ação ainda, tá? Não fizemos nenhuma ação ainda concernente à conta, tá? Ok. Beleza. Aí aqui, ó, eu tô mostrando. Aí uma manha, system.out.ln, putz grila, faz assim, ó. Se você der um Alt e o Tab,
escrever nessa palavra. Não, que Alt que é só tab só. Ó, vou escrever aqui, Solt e der um tab, ele já escreve o comando C. Tá? Ele já dá esse comando. Não precisa ficar escrevendo. Aí você coloca lá, acesso, ponto, limite. Solt, acesso, ponto, saldo. Isso, no Eclipse, né? Aqui. Eclipse não dá não. Tô fora. Solt, valor, print ln é de line new, ou seja, ele vai fazer o que aqui, ó, run file. O que ele faz? Ele mostra o cara e pula uma linha. Se eu tirar o ln, eu tenho o system print também, né? Só pra vocês verem. Vamos lá. Ele põe um na frente do outro. Tá bom? Então o ln é de line new. Só para entendermos isso aí. Então, beleza. Então, top. Tudo bem? Então, olha só a coisa que a gente fez. Temos a nossa classe, né? Colocamos lá dentro dela os atributos. Somente atributos até agora, tudo bem? Fizemos uma classe main para poder tomar posse disso, mas dentro dessa classe main que a gente colocou, a gente está criando quem? Uma instância do objeto em memória, a gente está atribuindo os dados e a gente está fazendo o quê? Consultando os atributos. A gente está fazendo o quê? A manipulação deles. Tudo bem? Então é sempre lá, objeto.propriedade, objeto.propriedade. Top? Ok, até aí? Deu para entender essa parte, galera? Beleza? Então vamos fazer o seguinte. Entender, professor. Vamos dar. São 8h32, vamos dar uma paradinha. E aí, quando for mais ou menos ali 9h50, ou 8h50, 8h55 a gente volta, pode ser? Tomar uma água, um café e ir no banheiro, a gente retorna, pode ser? Podemos fazer assim? Pode. Então, top então. Então, até já, que aí a gente vai evaluar esse padrão e segue o jogo, tá?